Namastê, gente. Então, uma boa tarde aí, acho, né, no Brasil. E há uns 2 dias atrás eu coloquei um post meu falando um pouquinho, né, sobre que, na verdade, a decisão de virar astróloga é, foi uma decisão, vamos dizer, né, encaminhada e guiada, né, pelo meu mapa, né, pela minha história, né, pela minha proposta do meu mapa, né, que tá colocado aí. Eu, na verdade, eu tinha, na minha, né, para mim eu tinha outras ideias. Mas aí eu pensei, bom, então vamos falar um pouquinho do que é ser essa astróloga, né? Então, primeiro a minha relação com a astrologia começou muito cedo, quando eu tinha uns 20 e poucos anos. Eu encontrei uma astróloga de muita confiança, era uma amiga, né, de uma amiga, uma referência. E aí eu fiquei com essa astróloga, uma astróloga ocidental, por quase 20 anos, né? Então, assim, né, ela fez o meu mapa natal, fez sinastria e fez mapa. Todo ano eu fazia meu mapa com ela e ela era a minha luz, né? Então eu falava, falava assim, né, vamos ver o que tem para esse ano. E cada vez que eu fazia a leitura do ano, eu tinha uma perspectiva e eu me preparava para o meu ano de uma outra forma. Então, assim, acho que essa foi a conexão mais forte que eu tive com a astrologia, enquanto eu não tive vontade, né? Ou pelo menos não, a astrologia não surgiu como algo de estudo para mim. Bom, enfim, a vida aconteceram, né? Pelo que vocês viram, né? Eu contei só um trechinho, muitas coisas aconteceram, mas então é, a astrologia védica mesmo apareceu na minha vida, né? Eu já pratico yoga há muitos anos, praticava yoga há muitos anos. Através de yoga eu cheguei no Vedanta com o professor Jonas Massetti, e através do professor Jonas Massetti eu já vinha com muito interesse em estudar astrologia, e aí ele foi meu primeiro professor de astrologia védica com as primeiras noções. Era uma aula bem básica, bem introdutória, e daí dessa aula eu fui atrás de todos os professores possíveis e inimagináveis, né? E aí eu venho estudando desde 2017. Atualmente eu estou num curso aqui na Índia muito forte, são um curso de 5 anos, da linha, né, do Param Guruji, de Sanjay Rath, é um curso da linhagem de Parashara, e são 5 anos. Ser astróloga védica e ser astróloga dentro dessa linhagem que eu tô, na verdade até antes eu já tinha essa preocupação, mas desde que eu entrei nessa linhagem, né, venho mergulhando. A gente já acabou agora o primeiro ano, e dentro de tudo que a gente tem que fazer, então é prioritário para nós como astrólogos védicos, principalmente dessa linhagem, fazer o nosso sadhana, né, todo dia. Nosso sadhana, o que significa um sadhana? Então, todo dia a gente tem que ir, de preferência, o mais cedo possível, né? Antes do sol nascer, a gente tem que, ou pelo menos de manhã cedo, quando não dá, a gente acorda e, obviamente, né? Aí toma banho e tal, e aí vai pro né? A gente tem um templo em casa, e aí no templo a gente faz os nossos mantras. Dentro dos estudos que a gente tem sadhanas fortes, né, dependendo do que a gente vai estudar, para trazer proteção para a gente, mas também para trazer lucidez, conhecimento e maior conexão com os nossos estudos, né? Então, todo dia eu faço a disciplina do meu sadhana, seja com os mantras instruídos pelos meus professores e também com os mantras que são os meus remédios astrológicos, né? Esses remédios astrológicos, principalmente, a gente dá, entre outras coisas, através dos mantras. Então, além do sadhana, a gente já segue, né? É como se fosse um estilo de vida, né? Então, além do sadhana, eu não como, eu sou, na verdade, eu sou quase vegana, mas eu digo que eu sou vegetariana porque eu ainda como queijo. Mas, enfim, né? Não como nenhum tipo de carne, não como ovo, não consumo bebida alcoólica há muitos e muitos anos já, né? Então isso faz todo parte, né, da gente estar se cuidando, principalmente mantendo
o nosso corpo livre, né, de possíveis, de talvez substâncias que podem atrapalhar essa nossa conexão, porque dentro da astrologia védica é um caminho que a gente segue espiritual, né? É um estilo de vida já, não é só, eu sou um astrólogo védico e eu tenho alguma coisa separada, né? Então, a gente acaba tendo essa rotina forte, né, de sadhana, e obviamente seguir esse estilo de vida, que na verdade para mim nunca foi difícil, porque eu já faço isso há muitos anos, né? E os estudos, né? Então a gente, nas semanas em que eu consigo me organizar melhor, eu estudo de 1h30, 1h, 1h30 por dia. E nas semanas que são mais atrapalhadas, isso pode cair para 3 dias por semana. Então, estudos, práticas espirituais, né? Japamala, meditação e também ter uma vida, né? Ter um estilo de vida que agrega, porque no fundo a gente só consegue, obviamente, todos esses estudos são bases, né? São bases bem analíticas, né? São realmente estudos, mas a gente só consegue fazer a conexão e tá bem se a gente também estiver bem. Eu confesso que dentro desses 3 pilares, né, a parte de ter um estilo de vida nunca foi difícil, porque eu já faço isso há muitos anos e antes de trabalhar como astróloga védica, eu dou aula de yoga, né? Tive estúdio de yoga, professora de yoga, eu já estava nessa vibe já há muitos anos, então tranquilo. Estudar eu amo, né? Na verdade, se você me perguntar, eu estudaria o dia inteiro. Não tivesse outras coisas para fazer, né? Eu falo que para estudar eu tenho zero problema, adoro estudar, né? Inclusive, um dos motivos que eu queria seguir carreira acadêmica. Mas o maior desafio realmente, né, de se manter são os sadhanas, porque essas práticas de Japamala, por quê? Primeiro porque eles são diários, né? Então assim, né, não tem feriado, não tem domingo e preferencialmente tem que ser no mesmo horário ou pelo menos de manhã, se for antes do sol nascer melhor ainda. E aí vocês podem ver, né? Você consegue ver que tá saindo uma fumacinha aqui. Tá muito frio no norte da Índia agora. Então, assim, né? Acordar antes do sol nascer. O banho tá super difícil, né? Porque aqui tá super frio, né? Então, essas são condições que não ajudam a nossa disciplina, né? De se manter lá. E geralmente os sadhanas, né? Essas práticas que a gente faz, tem sadhanas muito intensos, onde já aconteceu de eu passar certos períodos de tempo fazendo, por exemplo, 1h30 de Japamala, né? Então essa parte realmente é desafiante. Nem tão, por quê? Porque primeiro a gente tem que destinar um tempo para isso, junto com todas as tarefas que a gente já faz do dia a dia. E segundo, que a gente sentar, né, assim, com toda nossa energia, nossa história. Obviamente, cada um tem a sua história, mas você sentar 1h30, né? E aí, geralmente, os sadhanas são de 40 dias, pelo menos, né? Para dar o primeiro, né? Essas primeiras contagens, né? Então, realmente, às vezes tem mantras muito desafiadores, né? A gente senta assim e fala, nossa, como não é fácil, né? Então acho que essa é a parte que eu considero hoje, né, como astróloga védica, né, tendo esses 3 pilares, né, do sadhana, de uma vida mais, né, de um estilo de vida mais espiritual e, né, dos estudos, realmente os sadhanas são a parte mais difícil do processo. E quando eu dou os remédios astrológicos, né, ao final da consulta, depois quando eu envio o mapa e passo os remédios astrológicos, é o que eu sinto também, onde as pessoas, apesar de que, né, eu sempre dou possíveis, né, variações com menores e maiores quantidades, é realmente onde as pessoas acabam também tendo mais dificuldade, porque não é tão simples, né, a gente se dedicar todo dia, sentar, né, e fazer as nossas orações com tanta disciplina, né, os nossos japamalas. Mas eu digo que, né, todo dia é um aprendizado e todo dia é dia
de ir lá, né? De olhar esse processo com carinho, com respeito e também entender, né? Que talvez um dia ou outro a gente não consiga e aí a gente recupera no dia seguinte. Mas realmente eu queria dividir isso com vocês, por quê? Porque às vezes as pessoas não, né, não sabem todo o processo que um astrólogo védico, obviamente também depende da linha desse astrólogo védico, mas eu diria que todos os astrólogos védicos, eles têm que ter esse sadhana, essa conexão, né? E é isso, gente. Então, em breve eu vou trazer vídeos aqui. Já tô entrando com uma programação nova, né? Vão vir coisas novas, estão chegando. E a gente vai se vendo por aqui. Bom, Dhanyavad.